Eu acordei com uma vontade de falar bom dia com ele. Eu não sei porquê. Acordei com uma vontade de falar com ele. Aí eu mandei bom dia pra ele. É, mandei bom dia pra ele e fui dormir. Acordei de novo depois 1 hora da tarde. Aí ele tinha respondido, tinha falado oi, tudo bom dia. Aí eu visualizei e não respondi. Aí de tarde ele perguntou se eu tava bem. Eu demorei um tempinho, depois eu respondi que sim. E aí ele começou a me cutucar. E ler pra aí, pra baixo. Quando ele, quando ele, quando ele começa a falar assim, ó, você não entendeu mesmo, ele já começa a se justificar, a se explicar o porquê ele supostamente mentiu pra mim. Porque a primeira vez que ele foi pro Rio pra fazer o processo seletivo, ele me contou. Aí eu chorei, sofri, falei que ele não ia, que ele ia embora, ia me deixar, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi assustado comigo. Só que, tipo, no mesmo dia que ele foi, eu fiquei aqui chorando. Depois eu falei assim, cara, tipo, nada a ver, o Rio é ali. Ele vai passar todos os fins de semana aqui. Eu posso passar com ele, eu só vejo ele nos fins de semana também. Então, tipo, por que eu tô chorando? Tá, quando ele vier falar comigo de novo que vai descer de novo e tudo, eu vou sentar e vou conversar isso comigo. Tipo, ai, você quer ir, você vai crescer. Eu quero e eu preciso que você cresça mesmo. Então, tipo, te apoio, vai. Só que eu não tive tempo de falar isso. E você vai entender aqui na frente. Por isso que ele fala aqui, ó. Você não entendeu mesmo. Eu não falei antes porque eu não pude. Aí ele não pôde porque ele achou que eu ia surtar, ficar louca, estressada e isso afetaria ele. Eu ia pedir pra ele não ir e ele iria do mesmo jeito e não conseguiria se concentrar lá porque eu ia estar aqui sem querer que ele fosse e tudo. Então por isso que ele falou que não pôde me contar, que foi 2 ou 3 vezes depois. E falou pra mim que tava na FES e tava no Rio de Janeiro. Na FES é a faculdade. Tá vendo? Aqui ele já tá arrependido, ó. Ele, Bia, você melhorou, disse que havia pensado melhor, por que não me disse isso? Porque de 2 a 3 semanas depois que a gente tinha terminado, eu contei erro, aí a gente conversando normal, a gente continuou mantendo contato, eu falei, Rodrigo, mas eu tinha pensado melhor, eu já tinha pensado numa solução, já tinha achado de casa lá embaixo pra quando ele ficasse, entendeu? E já tava tudo certinho, entendeu? Aí ele falou assim, depois você disse que tinha achado melhor, porque você não me disse isso. No dia que eu falei isso pra ele, não, Rodrigo, mas eu não acho isso. Não acho que eu vou ser desesperador. Eu não ia surtar, não ia chorar nem nada disso. Eu tinha uma ideia concreta, eu já estava sensata. Entendeu? Aí no dia que eu falei isso, eu já senti um arrependimentozinho no dia. Porque ele falou, Bia, mas agora você me fala isso, por que você está me falando isso agora? Só que eu demorei a falar justamente porque ele não me perguntou, entendeu? E se ele me perguntou, ele não queria saber. Ele não quis saber se eu tinha alguma solução, entendeu? Ele simplesmente fez. Aí aqui, né, ele fala, você melhorou, disse que havia pensado melhor, por que não me disse isso? Ele queria que eu tivesse falado isso pra ele.
Na hora que a gente tava terminando, entendeu? Só que ele não me perguntou o que eu achava, ele simplesmente terminou, por isso que eu não disse. Porque você não me disse isso? A sua imagem na minha cabeça era de tristeza, choro e me pedindo pra não ir embora. Eu não soube o que fazer, por isso eu não te contei. Eu não te contei porque eu esperava que um dia teríamos essa conversa. Porque você sempre foi a favor do diálogo e você me surpreendeu nem tentando. Nem tentou conversar comigo. Ele terminou direto. Ainda jogou a culpa em mim. Que eu que quis terminar. Você não quer mudar essa visão. Como eu ia conversar com você? Você me deixou confuso, chorou sem aprovação. Pra mim, você iria chorar e isso ia acontecer tudo de novo, mas pior. Por isso, não sentei para conversar. E você não tinha o costume de parar para refletir e conversar. Como eu poderia saber? Então, eu não refletia antes, eu era muito impulsiva, então eu chorava, gritava, me esperneava, falava tudo que eu tinha que falar na hora, entendeu? Eu não pensava. Só que quando chegou nesse nível que eu vi que ele ia embora pro Rio, eu já, lógico, eu comecei a refletir, né? Só que ele ainda achava que eu era como antes, então ele ficou com medo de sentar para conversar comigo e eu surtar. Então ele preferiu não conversar, por isso que ele falou. Como eu ia saber? Ele não tentou, então não tinha como saber. É que eu tive que jogar na cara, né? Eu sempre melhorei por você, Rodrigo. Você acha que eu não faria isso também? Cara, eu sou uma pessoa muito melhor. Ó, aqui eu disse que eu joguei mais ou menos na cara. Todas as vezes que eu mudei, eu não chegava e falava assim, ó, vou parar de te cobrar, hein? Ó, vou parar de ter ciúme, hein? Eu simplesmente parava. E aos poucos ele ia percebendo, entendeu? Aí eu falei, eu só fiz como eu fiz de todas as outras vezes. Eu agi devagarzinho, quieta, no silêncio. Melhorei, mas não preciso te falar, pô, melhorei, hein? Você vai perceber. Só que ele falou, não tive essa sacada. Não percebi que você melhorou e agi sem saber disso. Porque eu já tinha melhorado, entendeu? Eu já tinha aprendido a refletir. Só que ele não sentou para ter essa conversa comigo, então ele não soube antes de terminar. Entendeu? Então ele já tá arrependido também aqui. E aqui eu jogo na cara de novo. Eu disse que. Eu te disse no mesmo dia que a gente estava terminando, que estava sendo prematuro, que você ia se arrepender. Eu te disse isso chorando. Porque pra mim, o que eu tinha feito, eu tinha aceitado que pra mim não era fácil. Eu tinha aceitado que ele fosse uma coisa que não é fácil pra mim. Entendeu? Então, e ele, tipo, não ligou, não quis saber, não perguntou sobre isso, entendeu? E no dia que a gente tava terminando, eu falei que ele ia se arrepender de terminar comigo, uma atitude prematura, que foi o que aconteceu, né? E eu tava jogando na cara dele, eu te falei que você ia se arrepender. Aí ele, então por que você falou que queria terminar? Só que eu nunca falei que eu queria terminar. Eu falei que do jeito que tava não dá. Aí ele falou que eu disse que do jeito que tá pra mim não dá. Só que eu já falei desse jeito várias vezes, entendeu? E ele sempre entendeu. Aí ele disse que naquele dia foi diferente. Eu falei com uma entonação diferente. Só que não. Eu quis dizer aqui que ele tava. E ele disse pra mim também que tava muito confuso
Então aqui eu quis dizer que ele estava muito confuso, estava, e então ele aproveitou da situação. Quando eu falei assim, você tá muito distante e tal, do jeito que tá pra mim não dá. Então ele aproveitou, ele entendeu, ele preferiu entender que eu tava falando que queria terminar, entendeu? Porque pra ele era muito mais fácil desafogar a mente e terminar do que tentar persistir no problema, vamos dizer assim, entendeu? Por isso que eu digo, você acreditou que isso era uma solução e puxou para a forma mais fácil de resolver os problemas, que era terminar. Aí eu falei que eu sempre fui muito aberta, que ele sabe que se eu quisesse terminar eu tinha falado com todas as letras, que ele me conhece. Aí ele falou que eu também conheço ele. Aí eu realmente, quando eu falei do jeito que tá, pra mim não dá, era pra ele entender que eu poderia terminar, mas sem eu estar terminando, entendeu? É isso que eu queria que ele entendesse. E eu já usei essa frase, já fiz isso várias vezes, entendeu? Se continuar assim, não quero mais não, não vai dar não sei o quê. Só que, tipo, aí ele fica, Bia, não é assim, que não sei o quê. Nesse dia, como ele já tava com esse negócio de vou descer, se eu contar pra ela vai surtar, não sei o quê. Pra mim não dá, então tá bom, então não dá. Entendeu? Foi assim que aconteceu nesse dia. Aí aqui ele tá se explicando por que ele teve essa atitude. Só que ele está se arrependendo de ter tido essa conversa, não ter tido a conversa para saber como seria a gente tentar com ele no Rio antes de me contar, antes de sentar para conversar comigo. Ele simplesmente chegou, eu falei que ele estava distante e que para mim não dava, ele falou assim, então beleza, falou, valeu e meteu o pé. Entendeu? Não sentou, não conversou, não, vamos tentar, não sei o que você tem para me dizer, ele não perguntou. Aí depois que a gente já estava terminado, que eu contei o que eu achava, ele arrependeu, mas aí já estava terminado. E agora é o foco dele arrependidérrimo. Mas enfim, vamos lá. Aí tá. Por isso que eu digo, eu confesso que poderia entender de outra forma, eu sei disso. Por isso que eu tô falando. Eu sei que ele poderia entender que eu tava falando que queria terminar, mas que ele só funciona na pressão. Ele só funciona no porra. Vê isso aí, presta atenção. Entendeu? Só funciona assim. Só que ele acha que eu não devo pensar assim em todos os sentidos. Aí eu disse que entender que eu queria terminar pra ele era mais fácil. Aí agora começou. Cara, de todo o coração, eu tô muito mal com isso. Você me odeia. Eu sempre lembro dos momentos bons. Às vezes fico bravo. Às vezes que fiquei bravo, eu lembro. Mas não superam os bons momentos. Eu me sinto mal por como estava te tratando. Não que eu estivesse te tratando mal, mas podia te tratar melhor. Só que algo dentro de mim me pedia. Eram ressentimentos de coisas que haviam acontecido. Não conseguia. O que quer dizer que antes não é que ele me tratava mal, pelo amor de Deus, nunca me tratou. Só que, assim, ele era romântico e tava com tanta coisa na cabeça que ele não tava conseguindo ser romântico. Entendeu? Não tava conseguindo fazer surpresa, não tava conseguindo rir, não tava conseguindo ser quem ele era comigo, entendeu? E isso tava incomodando muito a ele. E ele se cobrava, e ele chegava a falar isso comigo, Bia, eu não quero ter que te tratar assim, que não sei o quê. Aí, enfim, esses foram um dos motivos para ajudar ele não, eu tô te tratando mal, eu quero ir embora, tipo isso. Aí eu falei que ele se apaixonou, amou e depois quis deixar de sentir porque eu devia estar fazendo mal para ele. Aí ele disse que ele sabe que de certa forma eu quero ver ele como ele está hoje para compensar o lado de cá. Olha a frase. Eu sei que de certa forma você quer me ver como estou hoje para compensar o lado de cá. O que quer dizer isso?
de certa forma, eu quero ver ele triste e sofrendo como ele tá agora, para poder compensar, porque eu sempre fiquei triste e chorando, entendeu? Por ele, por estar sem ele, por estar com saudade dele, entendeu? E agora ele acha que eu quero ver ele assim, que eu quero ver ele triste, que eu quero ver ele chorando com saudade, para compensar o que eu já senti. Tipo, eu já senti, agora é a vez dele. Por isso que ele falou: "Eu sei que de certa forma você quer me ver como estou hoje para compensar o lado de cá". Aí ele disse que levou algumas pancadas durante o relacionamento, algumas coisas que eu fiz, né? Que foram muito fortes, mas que não sararam rápido, que talvez não tenha cicatrizado 100% ainda, né? Aí eu perguntei o que ele quis dizer. Ela disse que quis dizer que não quis deixar de sentir. Porque eu falei que ele quis amar, quis se apaixonar, quis amar e depois quis deixar de sentir. Ele disse que não quis deixar de sentir, porque ele poderia ter terminado em outros momentos, que foram esses momentos que ele disse que tomou as pancadas, pediram tempo, fazer chantagem. Fazer chantagem que ele quis dizer aqui é tipo assim: se você não melhorar, eu vou terminar. Se você não fizer isso, eu vou terminar, entendeu? Ele disse que poderia ter feito chantagem para eu melhorar no tempo dele, não no meu, que foi o que aconteceu, que poderia ter me forçado, entendeu? A ser uma pessoa melhor do jeito que ele quer, mas que ele preferiu seguir do jeito que a gente seguiu, entendeu? Então, que a gente poderiam ter terminado outras vezes por outros motivos, mas que apesar de tudo ele quis continuar. Então, não é por falta de sentimento, porque se ele não sentisse, ele não teria continuado. Isso que ele quis dizer. Aí aqui nessa hora meu coração tava acelerado, eu tava tremendo, eu tava muito nervosa. Aí ele pediu pra eu começar a falar do passado, que é alguns exemplos que aconteceram. Eu disse que podia, ele perguntou se eu tava sozinha e tal. Eu falei que tava sozinha, mas que tava nervosa, mas não tava desesperada. Aí ele disse pra gente conversar, pra eu se acalmar, pra gente poder conversar. Aí eu falei: a gente tá conversando, se acalma. Eu, justamente por isso, eu não consigo controlar o que eu sinto. É uma mistura de sentimentos bons e ruins, mas a raiva se sobressai. Mas pode falar, porque eu tô com muita raiva. Aí ele começou a falar da viagem de Cabo Frio. Que no almoço eu tinha sido rude com um cara lá, um rapaz, e que ele não gosta que eu faça essas coisas, que se fosse um cliente entrando na loja me tratando mal, que ele ia detestar e que ele não gosta que eu aja assim, que não acha necessário, que não tem razão para eu tratar mal as pessoas. Então isso incomodava ele, porque eu já fui muito grossa, entendeu? Só que, como eu falo aqui, é involuntário meu, entendeu? Tipo assim, pô, tá frio? Pô, não acho não, tu acha? Pô, eu acho. Eita, não acho não, tá doido. Não acho não. Entendeu? Tipo assim, coisas bobas. Não é. São coisas bobas. Acho que é a forma como se expressa, como se fala, uma forma bruta, entendeu? E ele não concorda com essa forma, então eu já falei muito isso. Isso deixava ele triste, entendeu? A gente. Normalmente, todas as viagens que a gente faz, eu consigo arrumar uma confusão. E ele quis usar esse exemplo aqui. Só que aqui eu quebrei ele na solda, porque eu mostrei pra ele que eu sou superior, que eu sou melhor do que ele acha que eu sou. Aí ele falou: só que você pensa ou pensava que essa forma de agir, no caso de tratar os outros mal, de boa, normal. Aí eu falei que eu não acho isso legal. E eu não tô me defendendo, porque eu não concordo com tratar ninguém mal. Mas que hoje eu consigo perceber o que antes era involuntário. Entendeu? Antes eu tratava a pessoa normal, dava fora e tal. E não percebia que eu tava dando fora, mas as pessoas sentiam fora, entendeu? E hoje, se eu te der um fora, eu sei que eu tô te dando fora, entendeu? E eu consigo me controlar e consigo não te dar o fora, se eu precisar, entendeu? Se eu quiser. Aí ele disse que eu amadureci muito e ele fala isso sempre e pra todo mundo. Já vieram falar isso comigo, que ele tinha falado que eu melhorei muito, que eu amadureci muito, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei que eu sei que eu amadureci sim, que eu fico feliz com a minha mudança e que eu consigo reconhecer o que eu nunca consegui.
Aí ele disse que cada dia que eu passo, eu alcanço uma fatia melhor do que eu posso, do melhor do que eu posso ser, que todos somos assim, todo mundo sempre tem pontos a melhorar. Aí eu falei que eu reconheço muito que uma das últimas coisas que eu aprendi é que a gente nunca sabe de tudo, que nem passou por tudo, que nem vai passar, que não temos tempo suficiente para isso. Então eu aprendi a ouvir mais todo mundo, seja falando coisa útil ou besteira, que todo mundo tem alguma informação, algo útil para oferecer, mesmo que seja inútil no momento. Todo sofrimento que a gente passa é único, que ninguém nunca vai fazer a gente se sentir bem ou mal da mesma forma. Tudo que acontece na nossa vida é para ensinar, e que na escola da vida ele tinha sido o meu melhor professor, que não por me ensinar nada, porque ele não me ensinou, mas por me motivar a ser melhor do que eu posso. Me motivou, mesmo eu sabendo quão boa eu consigo ser ainda mais, eu preciso de um motivo, de uma razão para conquistar, sabe? Daqui pra frente, não sei como vai ser, porque até 2 meses atrás, tudo que eu evoluí, eu devo a ele. Mesmo todo o ruim que ele já tinha me feito passar, todo o mal involuntário que ele me fez passar, ele me ensinou. E os pontos positivos que eu aprendi com ele, eu tenho uma enorme gratidão. Aí ele disse, nossa, tipo, essa carinha de, nossa, quebrou o véio na solda. O que quer dizer quebrou o véio na solda? Deixei ele sem palavras, ou seja, surpreendi ele com uma resposta que ele achou que eu não daria. Aí ele disse, essa semana eu pensei em você todos os dias, eu queria muito te mandar uma mensagem, mas decidi mandar só quando eu acabasse a faculdade. Aí você me mandou hoje. Então, por que ele decidiu mandar mensagem só quando eu acabasse a faculdade? Pra continuar namorando, provavelmente. Mas vamos continuar aqui. Aí eu contei pra ele que eu pensei em mandar mensagem pra ele na terça-feira, porque eu dormi, acordei pensando, chorei bastante, mas desisti. Aí ele falou, já tinha até o que te falar, aí tava salvo lá que a gente ia me mandar. Eu ia te mandar falando que tava triste, chateada e com muita saudade. Aí eu falei que triste com saudade eu estou todos os dias, e é incrível como eu consigo lembrar dele todos os dias. Aí ele disse que eu tinha dito pra ele nunca mais falar comigo, e que mesmo assim ele me falou. Que eu mandei uma mensagem pra ele nunca mais falar comigo, não sei o que, não sei o que lá. E mesmo assim ele me respondeu essa mensagem, e depois eu só visualizei e nunca mais falei. Falei ontem. Aí ele disse que eu tinha mandado uma mensagem falando pra eu nunca mais falar com ele. Mesmo assim ele falou, mas que depois achou melhor não falar mais com ele. Eu disse que ainda estava muito magoada. E ele disse que ele não estava conversando com ninguém, porque na mensagem eu disse, que você tá me deixando pra conversar com essas vagas, que tá te dando parabéns no Facebook, tá chamando amiguinha pra te dar parabéns, não sei o que, lá, vai ficar com a tosquenga, aí os caras... Aí eu disse que eu senti nunca tinha sentido tanta raiva dele quando eu senti naquele dia. Ele disse que nunca conversou e que não estava e nunca conversou com a Juliana e nem a Mariana, porque a Juliana marcou a Mariana no comentário e falou, Mariana, não vai dar parabéns pro Rod, não sei o quê. Aí eu falei aqui que eu dormi chorando nesse dia por me sentir culpada por ter falado um monte de merda com ele no dia do aniversário dele, mas que ele merecia ouvir tudo que foi mais forte do que eu. Aí eu disse que dava a entender muito. Ele falou que não estava nem conversando nem com a Mariana nem com a Juliana. Eu disse que o que estava lá dos parabéns lá dava muito a entender que os dois estavam íntimos, né? E que tinham muita coisa para conversar. Aí ele disse que elas eram da mesma equipe de treinamento e que todos os dias, a partir da segunda-feira, o aniversário dele foi na quinta, a partir da segunda-feira ela dava parabéns para ele todos os dias, equivocadamente, sem lembrar, sem saber que não era o aniversário dele. Aí a piada ficou durante a semana, que todo dia, toda segunda, terça, quarta, quinta, ela deu para os parabéns para ele, porque ela sabia que um dos dias era o aniversário dele. Aí eu perguntei por que, aí ele perguntou por que dá muito a entender, que não tem nada pra entender, que se tivesse alguma coisa pra entender ele teria me falado. Aí eu disse, aí teve dizia que eu falava sobre o trabalho. Aí ele falou que teria que falar dela. E eu fui disso.
vou saber disso? Aí ele falou, porque tem o pessoal no final, que festinha você falou, eu falei no aniversário, ele falou, cara, você entendeu tudo errado. Aí eu falei que entendi que continuava e que ele tinha postado uma foto com tecido à toa e tal. Eu expliquei isso, eu falei, você colocou coração no tecido à toa. Você tirou um print da foto da menina, porque foi a menina que coloca coração, porque a menina posta essas coisas, não sei o que. Ele viu, meu Deus. Aí ele mandou o tecido à toa e perguntou, me mostra agora o coração. Aí eu falei assim, a que você postou tinha coração. Ele foi, mas foi essa que eu postei. Aí eu falei que não foi, que não foi dois. Ele falou que realmente não foi dois, mas eu devo ter tido a impressão de que tinha coração, mas não tinha. Aí eu disse que tinha um coração rosa. E ele falou que, Bia, primeiro de tudo, a tarde do prato tem uma logozinha que mal dá pra ver, mas é a logo do Recanto. O Recanto é aqui do lado. É Recanto dos Pescadores, é um restaurante. Ele disse que foi sozinho depois da aula. Se não me engano, foi na sexta, chama Carol, que é uma amiga minha, que é uma amiga nossa, inclusive da faculdade, só que ela tava sem internet. Aí fui, mandei um áudio. Do lado esquerdo da foto, embaixo em cima, tinha um coração rosa e um amarelo. Tem certeza? Eu disse que não. Aí eu botei duas carinhas, uma apaixonada e outra com a linguinha. Eu falei, o que você tá falando? Ele, essas duas, eu falei, eu vi na foto, não na legenda. Porque ele tinha falado que botou coração e aquele ali. Aí eu, pronto, colocou na... Tá falando que colocou na legenda. Eu falei, não, eu vi na foto, não foi na legenda. Aí ele falou que queria me explicar, né? Aí ele, eu escondi a cara toda. Sim, Bia, vou te mostrar um parecido. Vou postar de novo e excluir, já é? Aí eu, show. Aí ele postou a foto. Não vai dar pra abrir porque ele realmente excluiu. Ele postou a foto com o coração, com a carinha apaixonada e o negocinho embaixo, pra me ver se realmente ficou parecido. Aí quando eu olhei, eu falei, pode ser que tenha sido isso. Aí ele, né? Aí eu, para, que tinha coração. Eu tinha coração, mas era do olhinho de emoji e tal. Aí, enfim, eu tinha interpretado outra coisa. Aí eu pensei que foi outra coisa, né? Falou comigo e me chamou a menina de Kenga, porque assim, que era a criança que estava lá também. Aí ele, claro, se eu tivesse... Eu achei que ele tivesse pegado o status dela, porque é a menina que enfeita as coisas. Aí ele falou que gosta de botar carinha escondida. Agora começa a falar de macaquinha aqui, é besteira. Isso aqui fala só da prima dele, que é uma amiga minha, inclusive. Quando volta pro foco aqui, isso aqui é tudo bobeira. Aqui. Mais sério agora. Se teve vontade, podia ter falado comigo. E evitar o ato de só eu ir atrás. Porque ele, como ele disse que na semana passada ele pensou em mim todos os dias, ele criou um textinho pra me mandar e não mandou, não teve coragem. Aí eu falei que quando ele tiver vontade, ia pra ele falar, pra evitar o ato de só eu ir atrás. Aí eu fiz uma pergunta, porque ele viu e não respondeu. Aí ele falou, eu pensei e achei melhor esperar a faculdade. Mas aí você me mandou bom dia. Aí eu, por que teria que esperar a faculdade acabar pra falar comigo? Porque a cabeça estaria mais fresca, sem compromisso e mais leve. Eu mais leve pra quê? Pra falar de boa. E eu não conheço. Uai, gente, mas qual é a diferença de falar um oi agora e falar um oi daqui a um mês? Daqui a um mês ele termina a faculdade, né? Aí eu ia parar para escrever e estudar, aí a gente ia começar a conversar e eu ia parar e perder o foco. Aí eu falei, eu acho que eu tô entendendo. Ele, acho que você entendeu. Aí eu ri sem graça, aí começou a falar de faculdade. Enfim, resumindo aqui, essa parte. Achei melhor esperar a faculdade acabar, né? Lá em cima ele fala, esperei melhor a faculdade acabar, aqui ele falou, achei melhor esperar a faculdade. O quê? Aí eu, por que você ia esperar a faculdade acabar? Para a cabeça estar mais fresca, sem compromisso e mais leve. Mais leve para quê? Para conversar de boa, porque ele ia parar para começar a estudar ou fazer alguma coisa do TCC e eu ia mandar mensagem, a gente ia começar a conversar e ele ia deixar os estudos, ia perder o foco no que ele estava fazendo, no que ele estava escrevendo, para poder deixar a conversa comigo e ia trabalhar.
esperar a faculdade acabar, que ele vai estar com a cabeça mais leve, mais tranquilo, sem compromisso nenhum, para poder se dedicar mais a mim, entendeu? Foi o que eu entendi. Só que, e foi o que eu falei aqui, mas qual é a diferença de falar um oi agora e falar um oi daqui a um mês? Aí, ele disse isso, que ele estaria mais leve quando ele fosse me procurar, que ele ia me procurar, só que ele só ia me procurar quando ele tivesse com tempo para dedicar a mim. Justamente foi isso que eu entendi, entendeu? Que ele ia estar com a cabeça leve, ia ter tempo para conversar comigo, ia ter tempo para se dedicar a mim, porque ele não ia ter mais compromisso nenhum. A carreira dele tá feita, a vida dele tá feita, os estudos dele estão feitos, ele já passou dessa fase. Agora é só trabalhar, entendeu? E começar a construir a vida. Só que até acabar a faculdade, realmente eu atrapalharia ele, entendeu? Ou tiraria o foco. Por isso que mesmo ele lembrando de mim, sentindo saudade, querendo falar comigo todos esses dias, e eu ter parado de falar com ele, fez ele sentir o que eu estava sentindo, que era saudade, que era tristeza, que era falta mesmo. Por isso que ele disse lá em cima que eu devia estar gostando de ver ele passar e sentir tudo isso, porque eu já estive do lado de lá, do lado ruim, que é o lado que ele está agora, e que realmente é muito ruim, e que agora ele entende, entendeu? Resumindo a conversa toda, foi essa, que agora ele entende como é ruim estar do lado de lá. Do lado que sofre, do lado que sente, do lado que quer falar, mas não pode, entendeu? E essa última semana foi o auge pra ele. Eu fiquei sem falar com ele 16 dias, entendeu? 16 dias foi o necessário pra ele se arrepender, velho. Olha isso. Lu, e você falou comigo várias vezes e eu não dei ideia. Você falou, cara, o Vinícius chegou a falar comigo também. Deixa ele quieto. Ele só tá falando com você porque você está falando com ele. O Vinícius falou isso comigo. Ele só está falando com você porque você está falando com ele. Para de falar com ele. Se ele quiser, ele vem atrás. Entendeu? E ele viria, se eu não tivesse ido. Porque eu sou trouxa. Mas eu não fui. Eu só mandei um bom dia. Se ele mandasse um bom dia de volta, eu ia morrer ali. Porque eu não ia falar mais nada. Eu só queria mandar um bom dia. Tanto que no começo da conversa, ele começou a puxar assunto e eu... Tá tudo bem? Eu tô. Tá tudo bem mesmo? Eu, aham. Você quer falar alguma coisa? Eu, não quero falar nada. E ele continuou puxando. Então, ele também demonstrou esse interesse. Entendeu? E aqui no final, ele disse que se eu não mandasse, ele iria mandar, mas ele iria mandar daqui a um mês, que não teria mais aulas, ele teria mais tempo, no caso, para dedicar a mim. E aí foi o que entendi. Eu entendi isso. E ele sabe que eu entendi isso. Por isso que eu falei, eu acho que eu tô entendendo. Aí ele, eu acho que você entendeu. E né? Exemplo. Vamos esperar a minha faculdade acabar. E eu falei, tá, meio que eu entendi que você quer que eu espere essa faculdade acabar. Ele, isso, você entendeu. Aí daí pra lá é só conversa boba. E o que é isso? Falando de trabalho, de faculdade, não sei o que, isso aqui é bobeira. Aí a gente conversou de 6 às 9 e pouca da noite. Enfim, aí ele tá em São Paulo falando isso. Ele tá em Aparecida. Volta hoje. Mas enfim, o que você acha disso tudo?